Excelentíssimos senhores senadores da Comissão de Assuntos Econômicos e da Comissão de Infraestrutura, excelentíssimos senhores presidentes, Delcídio, Amaral, Garibaldi, nosso vice-presidente Raimundo Lira, da CAI, e vice-presidente Ricardo Ferraço. Eu vou fazer uma exposição abreviada, porque eu sei do adiantado da hora e tenho muito interesse em ouvir as questões dos senhores senadores. Tá? Eu peço que me coloquem aí a breve apresentação. Queria, se for possível, um pointer. E não tem aquele. Agora. Espero que fosse. Que nome? Bom. Por favor, proceda a apresentação. Próximo slide. Vou mostrar rapidamente a organização, o desempenho e alguns destaques importantes que foram objeto do escopo do convite aqui das duas comissões. Por favor. Nesse slide, as prioridades aprovadas pela diretoria e submetidas ao Conselho de Administração para o triênio 2015-2017, onde se ressalta aqui a importância dos investimentos em infraestrutura, do fortalecimento da competitividade, da continuação do suporte aos processos de inclusão social e um tema novo que é o apoio à estruturação de projetos. É um tema que requer atenção no país. Podemos seguir adiante. Seguir adiante. Esse quadro mostra a estrutura de órgãos colegiados do BNDES. Eu quero chamar a atenção disso porque no BNDES é absolutamente impossível qualquer decisão monocrática ou qualquer decisão por um grupo de uma determinada área ou de uma determinada diretoria. Todas as reuniões, todas as decisões fundamentais da instituição são tomadas por comitês onde tem assento todas as áreas. Né? Eu quero sublinhar, nenhum processo de concessão pode ser enquadrado, pode ser aprovado sem passar pelo Comitê de Enquadramento e Crédito, as políticas passam pelo Comitê de Gerencial, existe Comitê de Orçamento, Comitê de Planejamento, que dá diretivas, e, finalmente, há uma gestão de riscos segregada, né, e, além disso, o Conselho de Administração e a diretoria. Aqui, essa figura mostra de maneira um pouco mais detalhada um processo típico de concessão de crédito. Né? O processo chega, apresentado pela empresa ou pelo interessado, ele vai passar por um departamento de prioridades que é colegiado, ele vai verificar se ele tem mérito, vai passar, portanto, pelo Comitê de Enquadramento. Em separado, um outro comitê atribui o risco do projeto separadamente, são comitês distintos. Posteriormente, o projeto vai para análise na área específica, ele passa de novo pelo comitê para ir à diretoria, obviamente passa pela assessoria de todos os diretores para ir à diretoria. É um processo que envolve mais de 50 pessoas diferentes de diversas áreas. Esse é o tipo de processo de decisão coletiva, colegiada, que permite que o BNDES tenha
a impessoalidade, a isenção nas suas decisões e que permitirá, como eu vou mostrar adiante, que a instituição ostente baixíssimos níveis de inadimplência. Ela é a instituição que tem os níveis mais baixos de inadimplência quando comparado a qualquer outra instituição financeira do país. Eu queria falar um pouco de transparência, mas eu queria mostrar aos senhores um vídeo de pouco mais de 2 minutos que mostra um avanço que nós implementamos recentemente, que facilita de maneira super simplificada e amigável a pesquisa a respeito de dados e informações do BNDES. Eu pediria que a gente exibisse esse pequeno vídeo, porque ele é extremamente simples e permite a qualquer pessoa entrar no site do BNDES e ter acesso a qualquer informação que deseje. Por favor. Setor, descrição de projeto. Agora, no site do BNDES, na seção BNDES Transparente, você tem acesso a painéis interativos que permitem a busca e combinação de informações de desembolso agregado e de contratações. Vamos navegar no painel que mostra a evolução dos desembolsos do BNDES desde 1995. Ao passar o mouse sobre qualquer ponto do gráfico, temos informações adicionais. Por exemplo, em 2003, o desembolso foi de 33 bilhões e meio de reais. Já em 2014, o desembolso foi quase de 188 bilhões. Os filtros nos gráficos permitem visualizar a evolução dos desembolsos para um determinado porte de empresa ou unidade da federação. Por exemplo, vamos ver a evolução dos desembolsos para microempresas. Apenas selecionamos no filtro microempresas e o gráfico é atualizado. No ano de 1999, o BNDES desembolsou menos de 1 bilhão e meio de reais para microempresas. Já em 2014, o desembolso foi de quase 29 bilhões de reais. Vamos agora fazer a combinação dos filtros porte de empresa e unidade da federação. Por exemplo, podemos selecionar pequenas empresas da Bahia. Para esta seleção, vemos que o desembolso vai de 60 milhões de reais no ano de 2003 para 680 milhões em 2014. Isso apenas passando o mouse em cima do gráfico. O site ainda disponibiliza mais 3 painéis onde é possível combinar informações de porte, modalidade, produto, setor, estado e região. A navegação pelos painéis é simples, rápida e permite as mais diversas combinações. Todos os painéis são interativos e a informação está disponível a apenas um clique do mouse. Em relação às operações contratadas, já estão disponíveis todas as operações do ano de 2014. É possível procurar por nome de empresa, selecionar a área operacional do BNDES responsável pela operação, qual a forma de apoio, qual a modalidade de apoio, o período de contratação, o setor CNAE e ter as informações do projeto, cliente e valor contratado. Por exemplo, vamos digitar o nome de uma empresa. As informações de estado, setor, descrição de projeto e valores são apresentadas na tela para a empresa pesquisada. Podemos ver também quais foram os contratos não reembolsáveis que o BNDES fez durante o ano 2014, quais os estados que receberam esses recursos, quais foram os projetos. Estes foram os painéis interativos do BNDES. Essa apresentação, essa facilidade desse novo software respondeu a uma preocupação
que me foi apresentada aqui na CAI, acho que no ano passado, de que, tudo bem, professor, o banco disponibiliza, mas é uma listagem. A listagem continua disponível, mas tornava difícil analisar por estado, por modalidade, por tipo de operação. E essa facilidade, esse software, esse aplicativo desenvolvido, facilitará muito a pesquisa e a informação. Tá? Mas vamos seguir adiante. Eu queria aqui também mostrar a transparência do BNDES em relação a outras instituições, tá certo? O BNDES é a instituição que mais atende a um conjunto de informações, relatórios online, portal de transparência, as requisições, as estatísticas. Aqui é um comparativo. Mas eu queria me deter principalmente na tabela de baixo, porque na tabela de baixo nós estamos falando das operações de comércio exterior. E ela compara, e eu sei que esse é um tema de elevado interesse da comissão, ela compara 3 categorias: o relatório anual online, né? A existência de um portal de transparência que permite requisitar a informação e estatísticas que possam detalhar o valor por exportador e o valor por país. Tá? As duas únicas instituições que apresentam esse tipo de informação são o US Exim Bank, é o Exim Bank americano, e o BNDES. O Banco de Exportação do Reino Unido, o UK Export Finance, ele apresenta relatórios anuais e apresenta um portal de transparência, mas ele não abre estatística por exportador e por país. As demais instituições, a SAT da Itália, o JBIC do Japão, a COFACE francesa, a Euler Hermes da Alemanha, não disponibilizam informações, não disponibilizam por requisição e não disponibilizam nem por destino, nem por exportador. Esse é um ponto relevante, porque eu gostaria de, mais adiante, discutir com os senhores senadores, não é? Eu sei que isso também é um assunto de interesse da Comissão de Relações Exteriores, e eu sei da relevância da discussão a respeito das informações relativas à exportação para países e por empresas. Hoje, o BNDES fornece o valor total por país a cada ano, a lista de projetos e o valor total por exportador. O que nós não fazemos é individualizar cada projeto, mas, como nós estamos vendo, existe uma prática internacional. Por que os bancos de exportação dos diversos países não fazem uma revelação detalhada? Por razões de litígio comercial, por razões de segredo, por cautela e razão de segredo comercial em defesa do setor privado, em defesa da competitividade de suas empresas. Então, essa não é uma matéria tão simples, né? E eu gostaria de ter um processo de colaboração com o Senado Federal, com a CAI, eventualmente com a Comissão de Assuntos, a Comissão de Relações Exteriores, no sentido de uma discussão metodológica, técnica, sobre como podemos aperfeiçoar a nossa transparência
nessa matéria, né, sem colocar riscos para o interesse nacional. Né. Outra questão importante, eu falei sobre isso, né, é que o BNDES está sujeito ao sigilo bancário como instituição financeira. O que é o sigilo bancário? É a intimidade financeira de uma empresa. Assim como o cidadão, pessoa física, tem direito à inviolabilidade do seu sigilo fiscal, pessoal, obviamente, salvo com autorização judicial ou por razões motivadas, a pessoa jurídica também é protegida. Nós temos um sistema em que a nossa Constituição estabelece um regime de livre iniciativa e protege a pessoa jurídica privada. Isso está instituído por uma lei complementar, que é a Lei 105, e ela estabelece o dever de as instituições financeiras observarem o sigilo bancário. O sigilo bancário, portanto, ele também é considerado pelo regulador como algo importante para a estabilidade do sistema financeiro, né, para a garantia da condição competitiva das empresas, para que elas possam ter preservado a sua capacidade de competir e não sejam expostas, né? Quanto que ela está alavancada, qual é o rating, qual é a situação cadastral dos seus controladores. Esses são temas que nos incumbe preservar pela lei, né? Então, o sigilo bancário ele se refere a um conjunto mais restrito de informações. Ele não quer dizer que ele abrange tudo, mas ele abrange isso que nós falamos aqui: a classificação de risco, a alavancagem, a margem para operar, se a empresa é adimplente ou inadimplente, e também a sua estratégia de negócios, a sua estratégia empresarial e comercial, que é um item importante da vida de qualquer empresa, né? Com relação ao setor público, não há obrigação de observância do sigilo bancário. Então, toda a operação do BNDES com instituições públicas é plenamente revelada, né? Não há aqui incidência do sigilo bancário. Eu queria explicar isso porque é muito atribuído a nós a intenção de não querer revelar, como se isso fosse uma postura discricionária da instituição. E o que eu quero dizer é o seguinte: não está no poder discricionário da diretoria do BNDES deixar de cumprir o que a lei determina. É o que a lei determina, né? Se nós não cumprirmos a lei e revelarmos o sigilo para instituições que não têm o dever de preservar o sigilo e ocorrer um vazamento, né, nós seremos potenciais objeto de uma ação, processo judicial pelos beneficiários, né, que tenham tido sua informação revelada, né? Ou poderemos estar sujeitos a multas, suspensões pela CVM, se tratar de empresas abertas, ou pelo próprio Banco Central. Então, trata-se de um tema de âmbito jurídico delicado, né, e que é importante que os senhores entendam a nossa motivação nesse sentido. Não é uma motivação, é uma determinação, algo que nos é imposto pela lei. Queria mostrar agora rapidamente o desempenho do banco recente, né? Quero mostrar aqui os ativos totais do banco. Queria sublinhar aqui a inadimplência baixíssima do BNDES, que está ali em 0,01%, terminou o ano 2014 com a inadimplência igual à de 2013, é baixíssima, né? Queria sublinhar também o lucro auferido em 2014,
de 8,6, arredondando, 8,6 bi de reais, não é? Portanto, mostrando que a instituição permanece saudável, que a instituição permanece lucrativa e permanece com baixíssimos índices de inadimplência. Queria também comparar aqui alguns outros índices importantes, né? A observação com folga do índice de Basileia em relação ao capital principal, que a exigência do Bacen, que é igual de Basileia de 4,5%, no nosso caso é 10%, 10,6% do ativo. O fato de que nossa exposição cambial é pequena, está sob controle, a exposição do setor público, etc. E embaixo tem uma pequena comparação mostrando a alta qualidade da carteira do BNDES quando comparada à média do sistema financeiro nacional. O BNDES tem uma carteira de qualidade muito elevada quando comparado às instituições privadas, e quando comparado à média do sistema financeiro nacional, mostrando o zelo com que os recursos do banco são geridos. Uma outra comparação a respeito do tamanho do BNDES. Nós somos levados a crer que o BNDES é uma instituição gigantesca, exagerada. O que vemos aqui é o seguinte: se nós compararmos o tamanho do estoque de crédito do BNDES, o estoque total de crédito, com o PIB, nós vamos ver que a maior instituição financeira, relativamente ao PIB é o KfW alemão. Nesse sentido, considerando inclusive que na Alemanha existem bancos provinciais, estatais, o grau de estatização relativo ao sistema de crédito é até bem maior do que o nosso, é bastante grande na Alemanha. Mas o KfW, o estoque de crédito do KfW é 14,5% do PIB alemão. No caso da China, cujo banco é o maior e tem uma carteira de crédito em 2013 de 1,162 trilhões de dólares, que é o CDB, o China Development Bank, isso representa 12,2% do PIB chinês, e no nosso caso, assim, em tamanho, não estamos considerando aqui os bancos multilaterais, estamos considerando os bancos nacionais de desenvolvimento, o BNDES seria o terceiro com 263 bilhões de carteira de crédito, com um peso sobre o PIB de 11%. Quer dizer, a carteira toda é o estoque, não é o fluxo, é o estoque como proporção do PIB, 11%. Mostrando ali também o grau satisfatório de retorno sobre o ativo quando comparado às outras instituições. Queria mostrar agora o fluxo de desembolso corrente do BNDES. No lado esquerdo está o desembolso em moeda corrente e no lado direito está a preços de 14. Em 2010, por exemplo, nós desembolsamos 168 bi a valores de 2010. Se eu colocar a inflação de 2010 a 2014, na verdade, o número de 2010 seria 214, se fosse precificado a preços de 14. Então, na verdade, em termos reais, o que mostra que o BNDES teve uma atuação anticíclica muito forte em 2009 e 2010, para evitar um aprofundamento da crise, mas depois disso o BNDES moderou de maneira significativa a sua atuação. Em 2011, reduziu, em 2012, em 2013, em 2014, nós temos aqui ali, eu coloquei ali uma média, de 2009 a 2014, mostrando, em 2014 nós estamos dentro dessa média. Provavelmente em 2015 nós
teremos uma moderação do desempenho do banco em função da necessidade de colaborar com a política fiscal, né? Nós sabemos que não podemos exercer pressão sobre a dívida pública e, portanto, como já foi amplamente comunicado aqui pela equipe econômica, o BNDES não será um fator de pressão sobre a dívida em 2015. Isso vai resultar num desempenho mais moderado Tem uma expectativa do que seria, presidente? Pois não. Tem uma expectativa do que seria 2015? Olha, eu não gostaria de adiantar, porque ele pode ter uma queda, porque há uma também tendência até agora de queda na demanda, embora 2015 em grande medida esteja pré-contratado, mas nós anunciamos logo no fim do ano passado uma mudança bastante significativa na política operacional do BNDES, reduzindo o grau de cobertura em TJLP para todos os projetos, né? Então, projetos que podiam ser financiados até 90% caíram para 70%, os que podiam ser financiados até 70% caíram para 50%, os de 50% caíram para 30%, os de 30% caíram para 15%, e em vários desses casos há um mix de TJLP com moeda de mercado e nós pretendemos estimular muito a emissão de debêntures, né? Na semana passada, junto à Ambima, com o ministro Levi e o ministro Nelson, nós anunciamos um programa de estímulo ao mercado de capitais para emissão de debêntures, né? Então, mas certamente nós teremos em 2015 um número menor em função da nova política operacional que está ajustada às condições da política macroeconômica brasileira, né? Mas eu queria mostrar isso porque é importante ter em mente que o banco não está expandindo, ele passou por uma grande expansão e depois ele já moderou e a moderação neste ano será importante, né? Outra informação relevante diz respeito à relação entre a formação bruta de capital fixo e os desembolsos do BNDES. E nós vemos aqui, né, obviamente eles estão em eixos diferentes, a formação bruta de capital fixo está medida no eixo à esquerda e os desembolsos do BNDES no eixo à direita, né? Então, nós vemos aqui que há uma correlação bastante clara entre os desembolsos do BNDES e o desempenho da formação bruta de capital fixo, posto que o BNDES tem um peso relevante, especialmente no componente máquinas e equipamentos industriais. O BNDES tem um peso menos relevante em relação à construção, uma vez que o BNDES incide mais sobre a construção de edifícios industriais e a construção pesada em obras de infraestrutura, mas toda a parte habitacional não é influenciada pelo BNDES, senão que através de empréstimos aos estados da federação que eventualmente podem chegar no setor de habitação. Mas isso mostra que é importante e ali embaixo está a participação do desembolso do BNDES na formação de capital, mas é visível que há uma correlação. Essa é uma outra metodologia historicamente desenvolvida pelo BNDES que mostra a relação entre os desembolsos do BNDES e a geração e manutenção de empregos no Brasil. E mostra que há uma contribuição significativa dos investimentos para a formação de empregos, para a manutenção de empregos, né? Isso é uma coisa intuitiva, todos nós sabemos que o investimento é uma variável importante na formação de emprego. Quero falar um pouquinho sobre o desenvolvimento regional. De 2007 a 2014, eu cumpri um compromisso com a bancada nordestina e do Norte de subir a participação do desembolso de Norte e Nordeste no BNDES para, no mínimo, a um valor igual à participação no PIB.
Em alguns momentos foi até um pouco superior à participação no PIB, mas hoje nós temos 20% em Norte e Nordeste. No Sul, nós ficamos estáveis. No Centro-Oeste houve uma expansão muito importante também, não é? Graças também à expansão da fronteira agrícola e aos programas do BNDES de apoio à agricultura, especialmente a formação de capital e a comercialização de equipamentos para a agricultura, que é algo que o setor conhece muito bem. E, na verdade, quem perdeu o peso relativo foi o Sudeste. Então, nós buscamos trabalhar uma política de desconcentração regional. Buscamos também uma política de abrir espaço para as pequenas e médias empresas. Eu gosto muito de apresentar esse gráfico, porque é o seguinte: se eu excluir do BNDES, dessa pizza aqui, se eu tirar a área verde, que é infraestrutura, onde só tem grande empresa, a administração pública, por definição, não é empresa, são estados e municípios. E se eu tirar a exportação, que infelizmente é altamente concentrada em grande empresa, né? Se eu tirar esses componentes, o que sobra, indústria, agropecuária, comércio e serviços, as micro, pequenas e médias empresas têm praticamente metade do desembolso do banco. E esse número era muito menor há anos atrás. Ele era, digamos, entre 25% e 30%. Nós conseguimos trazer a perto de metade, né? No ano de 2013, ele foi quase meio a meio, 50 a 50, e no ano de 2014, 48 a 52. Né? Quais foram as ferramentas que permitiram ao BNDES aumentar muito o crédito a micro e pequenas empresas? Né? O cartão, por exemplo. O cartão BNDES tem hoje quase 689 mil, quase 700 mil cartões. Né? Ele desembolsou no ano passado 11 bilhões e 500, né, para a pequena empresa. E o ticket médio, o crédito médio, é algo de R$15 mil. Nós estamos falando de operações de crédito de realmente pequena expressão para a empresa muito pequena. Totalizando quase 800 mil operações de crédito. Então, portanto, essa é uma contribuição relevante e nós estamos sempre atentos em melhorar os mecanismos, né? Eu não vou falar aqui no momento, mas do Fundo Garantidor que nós temos, que desenvolvemos e que está crescendo e que ajudará não só o BNDES, mas também a outras instituições. Aqui eu queria mostrar os desembolsos do BNDES e os desembolsos para infraestrutura. Os investimentos em infraestrutura no Brasil e os desembolsos do BNDES. Os investimentos em infraestrutura estão em vermelho, o BNDES embaixo em linha azul, e mostra que o BNDES há uma alta correlação entre as duas coisas, né? Em 2009, tem um pouquinho de ponto fora da curva, porque o mercado fechou e o BNDES entrou muito mais a fundo. Mas, na verdade, o BNDES financia praticamente a metade da infraestrutura no Brasil. E nós sabemos que o investimento em infraestrutura no Brasil precisa dobrar, não é? Essa é uma necessidade nacional. Nós estamos investindo 2,5%, 2,6% do PIB em infraestrutura, quando deveríamos estar investindo pelo menos 4,5%. Né? Então, nós temos que fazer um grande esforço daí. Esse é um tema certamente muito relevante. Né? Eu quero passar rapidamente por algumas coisas. O BNDES financiou 100% das hidrelétricas, 63% das PCHs, 43% das eólicas. Né? Nós financiamos mais. Financiamos também dos projetos de mobilidade urbana, 55%, os principais projetos de metrôs no país, não é? Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, tanto Fortaleza quanto Bahia. Nós estamos também apoiando os estados e capitais na estruturação de projetos de mobilidade urbana, que é uma prioridade importante para o país. Não é?
Aqui, o desembolso do BNDES em máquinas e equipamentos, o investimento em máquinas e equipamentos e o desembolso FINAME em máquinas e equipamentos, que mostra também, a barrinha azul é o desembolso FINAME, né, e em vermelho nós temos o dado do IBGE sobre investimento. Aqui não é uma parcela da formação de capital. A formação de capital tem 3 componentes: máquinas e equipamentos, construção e variação de estoques. Né? Eu estou olhando aqui só máquinas e equipamentos. Outra vez mostra a clara correlação que existe entre o desempenho do FINAME e o investimento em máquinas e equipamentos. Temos aqui também uma coisa que nos dá muito orgulho, que é o crescimento dos investimentos em inovação. Nós fechamos 2014 com quase 6 bi de apoio à inovação tecnológica, né? 4 bi do BNDES e 2 bi através da FINEP. Por último, quero mostrar também os desembolsos em economia verde, em eficiência energética, em transporte de massa, sobre trilhos, em energias renováveis, tudo aquilo que é classificado como internacionalmente, como esse é um tema relevante para o futuro. Queria agora destacar alguns temas. Primeiro, a questão do apoio às grandes empresas. É sempre repetido que o BNDES favorece 1 ou 2, né, ou 3, meia dúzia de empresas. E eu queria mostrar aqui o seguinte: das 100 maiores grupos econômicos brasileiros, entre 2007 e 2012, o BNDES apoiou 91. Dos 500 maiores, apoiou 406. Dos 1.000 maiores, apoiou 783. O BNDES é uma instituição inteiramente aberta, recebe projetos, analisa criteriosamente, tecnicamente, né, a consistência de projetos de empresas de todos os tamanhos. Na verdade, as grandes empresas representam 84 em 2011 do investimento, a última abertura pelo IBGE. A grande empresa representa 84 do investimento, no BNDES ela representou 78. Então, na verdade, o investimento é concentrado em grande empresa, mas nós estamos um pouco abaixo, né? Aqui, empresas, segundo a Fundação Dom Cabral, empresas brasileiras que se internacionalizaram e que o BNDES participou da internacionalização, não de 1 ou 2, mas de várias empresas bem-sucedidas em processos de internacionalização, né? Então, eu vou passar mais rapidamente, porque eu queria entrar aqui na questão da exportação de serviços de engenharia, né? Esse é um setor importante porque ele é intensivo em tecnologia, em valor agregado. Nós estamos falando em máquinas, em equipamento, estamos falando em aeronaves, turbinas, material elétrico, em locomotivas, estamos falando em serviços de engenharia, desenvolvimento de projetos. Estamos falando num setor fortemente competitivo no mercado internacional. Existem mais de 250 empresas de todas as economias, né? Cerca de 57 empresas europeias, 52 empresas chinesas, 20 e tantas empresas, eu estou citando de memória aqui, posso não ser preciso, 25, 26 empresas americanas, empresas de vários países. O Brasil, por enquanto, tem 4 ou 5 empresas nesse setor que disputam o mercado. O nosso peso não é expressivo ainda, mas elas são exportadoras líquidas. E esse é o único item da pauta de serviços do Brasil que é fortemente deficitária, porque o Brasil é deficitário em fretes, em seguros, em transportes, e o único item da pauta de serviços onde o país é superavitário é na exportação de serviços, né, de engenharia e construção. Então, é uma pauta importante. É uma operação muito disputada, né?
Aqui embaixo nós vemos aqui as principais agências de crédito à exportação no mundo e o desembolso médio dessas agências no período 2008-2012. Nós não temos um número mais recente, porque isso foi uma pesquisa internacional, então temos o último número que nós tínhamos. Mas nós vemos ali, por exemplo, a agência chinesa, o China Exim Bank, desembolsou 45 bi ano entre 2008 e 2012. O Exim Bank americano, 18,6 bi. Né? O KfW IPEX, que é o braço de exportação do KfW, mais a agência Euler Hermes, 15,6 bi. A França, através da COFACE, 14,6. A Índia, 9,9, muito mais alto que nós. O Japão, o Reino Unido, nós tivemos uma média de 2,2. O BNDES e FGE. Né? Como é que é feita essa exportação? Eu já expliquei aqui em outras oportunidades. O BNDES, isso aqui não é um empréstimo de governo a governo. O BNDES não empresta a um governo. Isso é uma operação de exportação, em que há um contrato com o importador pode ser uma empresa, pode ser um governo. O processo é da seguinte forma: o exportador brasileiro, ao exportar, recebe em reais a exportação, que é desembolsada em reais contra a apresentação de faturas que são auditadas. Não há um adiantamento de recursos feito sem devida cautela. E o país devedor paga, no prazo do financiamento, em moeda forte ao Brasil. Essas operações... Doutor Luciano, por favor, acho que vai contribuir. Esses financiamentos permitem o pagamento de mão de obra? Fora aqui, Cássio. Desculpe. Não, não tinha visto, Cássio. Sem problema. Não, esse financiamento... eu agradeço a pergunta, porque, diferentemente dessas outras agências, especialmente da chinesa e da americana e de algumas outras, o BNDES não financia gastos locais no exterior. O BNDES só financia gastos no Brasil que geram emprego no Brasil. Então, agradeço a sua pergunta, né? Porque ela é específica. Isso até é um fator que diminui a competitividade, a nossa competitividade em certames, porque algumas outras agências financiam gastos locais. Tá? Isso é importante ter em mente. Tá? Então, outra coisa que eu queria falar é o seguinte, que o inadimplemento nessas operações é insignificante, é baixíssimo. Tá? Nós temos mecanismos de garantia adequados nessas operações. Tá? Aqui nós temos os desembolsos. E aqui está o pré-embarque e o pós-embarque. O pré-embarque são um crédito à produção do bem que vai ser exportado. Ele é fundamentalmente para a indústria exportadora. Né? E o pós-embarque é o financiamento ao importador lá fora. O pós-embarque tem girado em torno de 1,2 bi ao ano de dólar, portanto, em torno de 3. Na verdade, a barrinha, a pizza que está embaixo mostra o pós-embarque. Né? Ele tem uma média, ali está o agregado pré-embarque e pós-embarque. Nós vemos aqui, por exemplo, que a gente exporta para Estados Unidos, Canadá, Europa, né? Cerca de 30%, há uma parcela importante para a América Latina, uma parcela de 22% para a África. Este quadro mostra a tremenda ascensão chinesa na exportação de serviços. Né? Esse quadro não está fácil de ler, mas o primeiro ano aqui é 2003 e o último ano é 2011, que era o último dado disponível, e aquela curva vermelha que sobe ali é a China. A segunda é a Espanha, que também é um exportador forte. A terceira azulzinha é a Coreia. A segunda é a Alemanha. Alemanha. É a segunda. Desculpa, é a Alemanha, perdão. Desculpem-me. E no gráfico de barras ao lado,
nós temos o market share para a América Latina e Caribe, que está do lado esquerdo. A barra em vermelho é 2006 e a barra em verde é 2012. Então, no caso do Brasil, nós vemos que na América Latina nós conseguimos ganhar um pouco de market share. Nós saímos de 9,5% para 17,3%. Mas eu chamo a atenção também que a China saiu de 4% para 12%. Né? Os Estados Unidos perderam market share. Então, um mercado muito competitivo, existe muita disputa. Na África, que está do lado direito, o nosso market share é muito pequeno, 4%. A gente saiu de praticamente 0% para 4%. E eu queria mostrar o forte crescimento da China, né, que saiu de 20 e poucos por cento para 44%, 44,7%, 45% do mercado chinês. Né? Então, mostra o seguinte, nós temos aqui um mercado fortemente competitivo, né? E muito disputado, que era importante mostrar. E eu queria aqui, por fim, mostrar um pouco de dados, senador Tasso. Nós estamos terminando já a exposição. Essa tabela mostra apenas... Obrigado, senador. Mostra apenas... Os bancos de desenvolvimento são apoiados pelos seus países de diversas formas, né? E que o BNDES, relativamente aos outros, ele não tem tanto privilégio. Por exemplo, KfW, o Banco do Japão, o Banco Canadense tem imunidade tributária, tem isenção de impostos. O KfW não paga dividendo ao controlador. Eles têm garantia federal na emissão de dívida. Né? Enfim, eu não estou reivindicando nada ao BNDES, não. Só estou dizendo que é normal que os países deem suporte, inclusive use recursos parafiscais. Né? O KfW, o Japan Finance Corporation, o Banco do Canadá, o Instituto Oficial de Crédito da Espanha, o KDB coreano. Então, isso era apenas uma comparação para a apresentação aqui a vocês. Eu queria mostrar aqui fontes de financiamento do BNDES, mostrar que o retorno dos financiamentos do BNDES responde por 70% retorno de recursos, isso em 2014. O Tesouro Nacional, através dos empréstimos, representou 20%. O BNDES monetizou ativos, vendeu parte de sua carteira de ativos e obteve 5,8%, e o FAT, que hoje representa uma contribuição anual relativamente pequena para o BNDES. Né? São esses os dados. Eu vou deixar essa aqui. Isso aqui é um exercício que o BNDES fez de custo e benefício dos empréstimos da União ao BNDES, dependendo das hipóteses que nós utilizarmos. Presidente, só uma pergunta, eu acho que é importante. Qual é o percentual de recursos próprios do BNDES? Aqui, José Agripino. Recursos? Recursos próprios. O percentual de recursos do FAT foi em torno de 5%. No fluxo anual aí, senador, no fluxo anual aí, 70% é retorno, mais 75,8%, porque... E o FAT, se considerarmos que é uma vinculação constitucional, né, mas é um recurso da União. Então, o BNDES, 75% do banco tem capacidade própria de recursos, fora a capacidade de emissão de dívida própria pelo banco. Tá, obrigado. Tá. Agora, no estoque de capital é outro. Estamos falando aqui do fluxo do estoque. Nós podemos depois mostrar que no estoque de capital do banco, o FAT acumulou historicamente um peso de aproximadamente 20 e poucos por cento, e que o Tesouro
o estoque transferido do Tesouro representa mais ou menos 50% do estoque, tá? Do lado passivo. Tá? Ali eu estava mostrando o fluxo de recursos anual. Mas a última transparência vai ser muito rápida, eu queria apenas mostrar que, dependendo das hipóteses que façamos sobre um multiplicador do investimento, o custo dos empréstimos do Tesouro ao BNDES é neutralizado pelo impacto fiscal positivo que os novos investimentos geram. Todo investimento novo começa pagando imposto. E o impacto posterior que esse investimento gera, criando renda, emprego e pelo próprio funcionamento daqueles ativos produtivos, gera ao longo da vida. Então, estes cálculos mostram que, dependendo do multiplicador e da adicionalidade, mesmo com as hipóteses do momento que são muito desfavoráveis, onde o spread entre a TJLP e a Selic é muito alto e que vai cair no futuro, certamente, em algum momento, eu não estou dizendo quando, não é? Esse processo mostra que olhar só o lado do custo, sem olhar o lado do benefício, pode ser uma visão incompleta do problema. Mas eu paro por aqui, senhor presidente, porque eu creio que já me estendi demais e o objetivo aqui é ouvir o senhor senador.